Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um Rinomaru J-League, com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia. Aqui você ficará por dentro de tudo o que rola no campeonato japonês. Você está na companhia de Elias Falas na apresentação, o Gordinho Alegria e comentários dele, o mito, o Big Rafuna brasileiro, o dono da locomotiva, o maquinista, Mr. Thiago Henrique Cruz. Thiagão, maravilha com você, cara. Fala, Elias, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes. Lembrando que locomotiva me lembrou muito a equipe de futebol da minha cidade natal, Araraquara, que tem a Ferrinha, a Ferroviária. Saudosa Ferroviária. Cara, eu lembro do Ferroviária naqueles álbuns tipo Paulistão 97, Paulistão 96, lembra desses álbuns antigão? Sim, sim. E a Ferroviária que já teve um time que já venceu o Corinthians, já venceu o São Paulo, se não me engano, jogando, acho que aquelas ligas de começo de ano, né, tipo Campeonato Paulista, né, dos anos, final dos anos 80, começo dos anos 90, a Ferroviária já teve um time competitivo, digamos assim, Mr. Elias. Eu lembro que até na Band, né, tinha aqueles programinhas de futebol no fim de semana, sempre falava da saudosa Ferroviária. Mas mudando um pouco de assunto, Thiagão, voltando ao nosso Japão, vamos agora com a 29ª rodada. O que tá acontecendo comigo que eu nunca consigo acertar o negócio tal do 20º? Ainda bem que no próximo programa a gente muda pra 30ª, daí é certeza que eu não erro, né? Alzheimer, cara. Cara, esse maldito alemão na cabeça aqui tá fudendo a minha vida. Mas vamos lá, vamos pro primeiro jogo da rodada, que foi o seguinte: Urawa Red 0, Ventforet Kofu 0. Rapaz, mais uma vez o Urawa decepcionando em casa e perde pontos sagrados, né? Pontos importantíssimos aí para as equipes da parte de baixo da tabela, né? Curioso, o Urawa joga bem contra os times de cima, chega na hora de enfrentar as equipes de baixo, acaba jogando mal, né? O time até foi bem, mas os gols não saíram, né? Até Makino teve uma grande chance ali, acabou acertando a trave no fim do jogo, para desespero e para desespero da torcida e desespero dos jogadores, né, Thiagão? O que eu falei do Urawa, hein? Pois é, Elias, olha, você conhecido também como a boca maldita também, né, cara? Falou ali uns 5 programas atrás, ali, quando o Urawa tava liderando com folga, com quase 10 pontos na frente. Você relembrou, né? Relembrou que depois de 2006, 2007, que foi o ano que o Urawa venceu, ele acabou dando uma pipocada linda, né? E volta a acontecer isso, por desespero de muitos que cravaram que o Urawa seria campeão, né, da J-League esse ano com folga até. O mais engraçado, assim, né, que a gente for ver, é que o Urawa praticamente estava com o time completo, né? Kuroki ali no ataque, Suzuki, né, Umezaki, Kashiwagi, Abe, Moriwaki, Makino, né, o Nishikawa no gol. O time estava full place contra o, digamos, limitado time do Kofu, né, que luta para não cair para J2. Eu espero muito que o Kofu não caia. Eu acho que tem times que merecem mais cair do que ele. E conseguiu seguir o seu resultado, né? Não foi um jogo muito aberto, foi um jogo tipicamente arrastado e truncado. O Kofu, obviamente, lutando contra o líder, tinha a obrigação de sair com um empate ou com uma vitória, né? Então praticamente adotou um sistema tático, né? Um 3-4-3 simplesmente defensivo. Funcionou. Pior pro Urawa, que empata. Perde pontos desnecessários, e isso pode e vai fazer falta nas últimas rodadas, Elias. Já é o segundo jogo seguido que o Urawa vacila, né? Na rodada passada perdeu e agora com esse empate. Vamos falar do vizinho, o nosso amado vizinho lá do Urawa Reds, que é o Omiya, né? O esquilinho traiçoeiro. Perdeu em casa para o Yokohama Marinos num jogo até que interessante, né? No jogo das viradas, né? O Marinos vence e bota o Omiya em situação muito perigosa. O Omiya, que estava com uma certa folguinha ali no campeonato, perdeu. E o pisca-alerta já ligou, né? Milagrosamente, olha só, Thiago, milagrosamente o Marinos jogou bem e convenceu, né? Há um bom tempo o time do Marinos vem jogando mal, na verdade, o ano inteiro. Na verdade, há 2 anos vem jogando mal, né? Dominou a partida e levou os gols que a equipe do Marinos levou foram até idiotas, né? Umas bobeiras individuais da defesa, mas mesmo assim o time saiu merecidamente vitorioso, né? O destaque maior na partida foi o golaço do Masuda, né? O jogador do Omiya pegou na veia, né? Igual eu gosto de falar, de fora da área, foi um gol muito bonito. Só para o pessoal ficar mais inteirado na partida, ó. A equipe do Marinos abriu o placar aos 29 do primeiro tempo, e o Masuda com um golaço empatou. Depois o nosso saudoso
primo do Thiagão, né? O Dragan Mirda virou o jogo pra equipe do Marinos. Aí pensou, não, deu Mirda no jogo, né? Não deu Mirda não, galera. E o Rei Sato foi lá um minutinho depois empatou. E o nosso querido Fudita, né? O cabeleira doidona, foi lá e virou o jogo já nos acréscimos. Vitória do Marinos, merecida. O Omiya, que geralmente joga bem em casa, mas estava irreconhecível, né? Jogou muito mal. E aí, Thiagão, teu primo mandou bem na partida mesmo, a equipe perdendo? Olha, o gênio desconhecido do futebol, Mirda, né? Jogou bem, tá? Fez o papel de praticamente o centroavante do time muito bem, junto com aquele nosso outro amigo que o nome é impronunciável, já desisti, né? Liu Bianchit. Isso, esse é mesmo, esse garoto bonito. É que parece ser fácil. Não, mas se vocês pegar pra ler o nome, né? E sabe o que é o pior? É que o filho da puta, esse gordo do caralho que apresenta o programa, ele erra pra falar 20º e pra falar o nome desse lazarento aí eu acerto, né? Vai tomar no cu. Pois é, ainda bem que o bullying com você tá fazendo, né, cara? Então eu fico, né, sem nenhum tipo de peso da consciência. É. E uma coisa engraçada, né? O Ito, né, que vinha sendo um dos destaques do time do Marinos no ataque, fazendo gols salvadores, acabou meio que acontecendo uma coisa ao contrário, né? Teoricamente ele entrava no lugar do Sato, fazia o gols, né? Fazia uma troca de função com o Sato e virava o centroavante ou o falso centroavante, o segundo atacante, perdão, e ele acabou resolvendo o problema. Agora o Ito acabou saindo do jogo, né? E o Fujita, quando entrou, foi lá e resolveu como atacante. O Sato voltou a jogar. Não aquele nível que levou ele até a seleção japonesa na Copa 2014, mas voltou a se movimentar bem, auxiliando principalmente o Fujimoto e o Nakamura, né, que são, né, praticamente o meio de ligação e o cérebro do time do Yokohama. E com mais um gol do lateral, né, do time do Marinos, o time conseguiu uma vitória importantíssima. Pra mim ainda, eu acho que o time do Yokohama vem jogando partidas ainda muito inconstantes, né? Então vem numa empatação inacreditável até agora. Há 2 anos. Perdão? Há 2 anos. Exatamente, né? Vem jogando horrível, vem jogando pessimamente há 2 anos, né? Vem se dependendo de um jogador ou outro, e agora, finalmente, uma partida que o time coletivamente funcionou. E acabou sendo, infelizmente, contra o seu querido Omil aí, que não pode perder pontos, senhorias. O esquilinho tá sendo deperado, mas ainda boto fé que o time consegue escapar. Agora um jogo muito interessante nessa rodada, né? Que, infelizmente, pro Thiago foi triste, né? A vitória do Rei Sol por cima do Gamba Osaka, né? Jogando lá no estádio do Kashiwa. O Kashiwa conseguiu a vitória aos 45 de segundo tempo, num jogo que qualquer um que vencesse essa partida era merecedor. Eu vou deixar pro Thiagão falar, ele que tem os maiores detalhes desse jogo, mas só dando uma palhinha aqui que a joia do Rei Sol, né, Thiagão? O Shinosuke Nakatani, ele foi o titular pela primeira vez este ano, né, nessa temporada. E ele foi muito bem, por sinal. Ele que foi a grande revelação no Rei Sol na... Qual o nome do campeonato, rapaz? Copa São Paulo do Futebol Júnior, né? Ele que foi o principal destaque. Inclusive foi o capitão do Rei Sol no campeonatinho, né? Jogou bem e parece que veio pra ficar, né? É uma grata revelação aí, uma grata joia do futebol japonês. Quem sabe aí pode ser o nosso novo Miyamoto, né, Thiagão? Pois é o que a gente espera, né? Fazendo bem para a seleção japonesa, com qualquer joia de qualquer time da J-League, seja da J1, J2, é muito bem-vindo. Infelizmente o time do Gamba Osaka tropeçou justo pro time que eu menos gosto, que é o Rei Sol, mas tudo bem, futebol à parte. O time do Gamba Osaka, lembra que eu falei pra vocês no último programa, o Gamba Osaka tá lutando por 3 campeonatos ao mesmo tempo, uma hora o gás ia acabar. Na última partida que foi que o gol veio do lateral, veio do lateral do zagueiro, o time já mostrou que o ataque não estava funcionando. E mais uma vez, o ataque não funcionou, teve algumas chances importantíssimas. Myojin jogou fino da bola, aquilo que eu espero dele em todas as partidas, dando livre acesso e espaço para o Sam e para o Sato jogar pelas laterais. Endo e Kono fizeram os volantes, né, do time do Gamba Osaka, e praticamente o resto do time é aquilo que nós já estamos acostumados. Uma única observação, que além de um jogo ter sido muito aberto para todos os lados, os goleiros tiveram que se apresentar em vários momentos,
O Kudo, né, jogou muito bem a partida, teve 2 chances importantíssimas ali. O Leandro, né, voltou a jogar um futebol mais ofensivo, que digamos que é um dos carro-chefes para ele, né, principalmente nesses anos de Rei Sol. E por lado do Gamba Osaka, o Iwashita foi expulso, né, coisa que não acontecia há muito tempo nos jogos do Gamba Osaka. Se não me engano, são mais de 6 rodadas sem ter nenhum jogador expulso. E se for ver, esse foi um dos jogos mais faltosos desse ano que o Gamba acabou proporcionando, né? Foram praticamente 3 cartões amarelos, né? Com a expulsão do seu zagueiro. O Myojin e o Nekura também tiveram amarelados logo no começo do jogo. Isso acabou fazendo com que o time do Gamba jogasse de uma maneira um pouco mais centrada em evitar faltas, já que os seus defensores acabou esbanjando demais em momentos errados da partida. Conclusão, 1-0 Rei Sol, merecido. Sim, senhor Mr. Thiago Henrique Cruz. Fazendo um combinho de 2 partidas, né? O FC Tokyo bateu a Sanfrecce Hiroshima por 2-1. O gol foi do Watanabe, Sato empatou e Yoshinori Muto, né? Fazendo o gol da vitória do Tokyo. E no confronto direto da rodada, né? A Kawasaki Frontale bateu o Sagan Tosu por 2-0, jogando lá no Todoroki. O Yusuke Tanaka e o Yu Kobayashi marcaram os gols. Nessa partida que valia a vaga, né, no G3, o Frontale não tomou conhecimento do Sagan, meteu 2-0. Um destaque para o golaço do Kobayashi, né, pegando ele fora da área muito bonito. E com a vitória, o Kawasaki assumiu a 3ª posição, que roubou do Kashima, que vacilou nessa rodada. Muito bem, Elias. O FC Tóquio, né, a gente já vinha comentando que na minha opinião, é um dos times mais completos, né, desse ano 2014 da J-League. Só que, né, acabou oscilando em alguns momentos, jogou muito bem contra o Hiroshima. O Sato, que é o homem do ataque do Hiroshima, não pôde fazer muita coisa, fez o seu gol, o time acabou não auxiliando muito ele. A Aoyama jogando muito mal pelo Hiroshima, tá? Não, foi um dos jogos que eu menos gostei do Aoyama. O Ishihara um pouco melhor, um pouco menos omisso do que o Aoyama, né? Mas mesmo assim não teve muito o que fazer para passar da defesa do Tóquio. Muto voltou a fazer gol, isso é importantíssimo. O Watanabe sempre deixando dele. E uma única observação para esse jogo do UFC Tóquio e do Hiroshima é que aparentemente, Elias, o Hiroshima mudou um pouco o sistema tático. Ele que sempre vinha jogando com dos atacantes, como aparentemente só o Sato vem demonstrando o poder ofensivo nessas últimas rodadas, o time oficialmente optou por jogar nesse 3-4-2-1 mais ou menos, né? Ou vocês podem até chamar de um 3-6-1, né? Porque literalmente o Sato fica extremamente livre e isolado na frente, e o time faz uma barreira de 2 homens de meio de campo, e os volantes acabam se tornando, em algumas partes do jogo, meio campistas auxiliando o ataque do Hiroshima. O FC Tóquio jogou muito bem, é um dos ataques mais brilhantes do campeonato, 2-1 merecido. O Frontale venceu o Tosso, né? A gente vive torcendo pro Tosso porque é uma das grandes boas notícias de 2014, mas realmente o time do Frontale foi muito superior, né? Nesse jogo o Kubo acabou saindo em branco, mas acabou dando passes importantíssimos e auxiliando o ataque, né? Puxando a marcação para ele, para deixar o Kobayashi e depois o Tanaka para fazer os gols e vencer o Tosso em casa. Sim, senhor Mr. Thiago Henrique Cruz. Nas próximas partidas, né, falando aqui, Nagoya Grampus e Vegalta Sendai ficaram 0-0 num joguinho feio. Lembrando que o Nagoya, essa partida, mandou lá no Mizuho, né, o Mizuho, que é o estádio tradicional do Nagoya, não jogou em Toyota, né, que vem jogando nos últimos anos em jogos grandes, né. E no outro jogo, o Shimizu bateu por 2-1 o Berex Niigata, com gols do Ishiga. Ó, o Ishiga, hein, esse aí, olho nele, Aguirre. Kentaro Oi acabou empatando, mas o Novakovic, já nos acréscimos, fez o gol da vitória. Novakovic que finalmente convenceu, né? Mesmo com a vitória, o Shimizu não sai da ZR e batalha, né, Tiagão? O importante é que venceu em casa, né? Coisa que já não acontecia há um bom tempo, né? Muito bem, o Shimizu volta a vencer, né, o Niigata. Um jogo um pouco mais movimentado, né? Eu reclamo demais desse time dos times, o que eu acho que
que o meio de campo dos times depende muito do Shig, tá? Depende muito do Shig e às vezes do Omae. E eles não vão conseguir resolver todas as bolas, tá? O Shimizu é um time que tem uma qualidade humana, né? Tem jogadores interessantes, não são jogadores ruins. É até esquisito você ver o Shimizu na zona de rebaixamento há tanto tempo, né? E que se você fosse pensando no Shimizu no começo de 2014, você pensar que pelo menos seria um time que é para ficar ali no meio da tabela, né? Que o time que tem. Mas infelizmente a falta de talvez teamwork, né? Acabou oscilando em alguns momentos, o time acabou perdendo pontos, perdendo partidas consecutivas, o time demorou para tá conseguindo se organizar novamente. E é claro, deixando os jogadores sempre sossegados, fazer seus trabalhos, o time do Shimizu talvez comece a tentar uma possível saída da zona de rebaixamento, mas está complicado, né? Já estamos na rodada 29. O campeonato vem praticamente na sua parte final. O Shimizu vai ter que correr muito para sair disso e, infelizmente, vai começar a depender de outros resultados e de outros tropeços para poder sair da ZR. Já o jogo do Nagoya e do Vegato Sendai, né, o jogo teoricamente feio, né? Eu ando esperando há tantas rodadas um deslanche um pouco melhor do Sendai, principalmente, né? Com a Kamine, Wilson e toda a galerinha, e acabou não resultando em nada. Até foi um jogo truncado, os dois times tiveram seus ataques literalmente anulados pela defesa, e sem mais. A única observação positiva, talvez, que eu não sei se pode ser positiva, é que o Tuki Tanaka jogou muito bem. Talvez jogou muito bem porque o ataque do Sendai também ajudou também. Fora isso, nada mais. Um ponto positivo pro Sendai, né, que mesmo com esse um pontinho aí, se distanciou da zona do rebaixamento. Mas vamos ver mais pra frente, né. Por falar em zona do rebaixamento, vamos a esse jogo que foi muito interessante, que o Thiagão vai amar falar, né? A vitória do Cereço Osaka para cima do Tokushima Vortis por 3-1. Bom, pelo menos batendo em cachorro morto, o Cerezo vence, né? Pelo menos assim. E o pior é que ainda por cima foi de virada, né, galera? Olha, eles tiveram a capacidade de sair perdendo pro Lanterna e tomar sufoco até o fim do jogo, né? Olha, falando aqui, o Eto abriu o placar para a equipe do Tokushima. O Hasegawa acabou marcando um gol contra, né, praticamente em seguida. Aí o Kusukami e o Kakao já no fim da partida fez o gol que definiu a vitória de Cerezo. Tiagão, o que acontece com essa merda de Cerezo, hein, cara? Essa merda mesmo, um lixo. Que loucura, cara. Joga de uma maneira burra, cara. Não sei, o Tokushima Vortex, infelizmente, né, já rebaixado, não matematicamente, né, mas moralmente. Matematicamente já, Tiagão, tá vendo aqui, já 100% rebaixado. Tá, infelizmente, né, desoues, né, tá desoues, né, na competição. O Hasegawa com um erro medonho, né, acabou colocando a bola pra dentro no cruzamento maluco ali, uma tentativa de jogada. Nesse jogo, os atacantes do querido fortíssimo Cereço Osaka eram o Sugimoto e o Nagai. Mais um jogo com expulsões, né? O Sumiwa conseguiu ser expulso, né? Um jogo ganho, não sei porquê nem como, né? Mas as loucuras do Cerezo ninguém entende, né? E o time acabou usando meio que o desespero do Tokushima contra ele mesmo, né? Então forçando completamente, bolas aéreas. O Minamino jogando um pouco mais aberto pela ponta esquerda, dando movimentação pro resto do time. Acabou abrindo o placar logo no começo do jogo com essas loucuras de jogo, né? Gol contra, tentativa de força. Eu ainda, tem uma hora do jogo que eu realmente imaginei que o Tokushima poderia voltar ao jogo, porque por mais que estivessem ganhando o time do Cerezo, a partida tava uma merda. Tá, o time, né, o primeiro tempo tava 1-1, né? Do Cerezo só fez um gol porque conseguiu o gol contra aos 15 minutos, mas já tinha levado o primeiro gol do Eto logo aos 8, né? Então a defesa do Cerezo mostra que, né, é horrível. O Ryo Nagai não fez nada, né, no primeiro tempo, foi acabar substituído pelo Kakao, que foi lá e fez o último gol, né, depois do Tsukami, e o jogo acabou por aí. Mas realmente a observação foi o seguinte: você vê o Cerezo ganhar e você não vê ele jogando bem, né? Talvez seja até um pouco não muito ético falar isso, mas realmente ele ganhou do Tokushima, que está rebaixado, né? Mas e se o Tokushima não tivesse na situação que está, se tivesse um pouco mais da tabela e estivesse jogando um pouco mais para frente, será que o Cerezo tinha ganhado? Aí a gente já não pode falar, que não pode cravar que sim ou que não, porque o time realmente vem jogando pessimamente. E para ser de praxe aquilo que eu falo toda a partida, se vocês perguntarem para mim quem não estava no banco, tem só
Elias, eu te dou uma chance. Quem não estava nem no banco de reservas? Olha, eu só vou te responder porque eu soube que ele tá dodói. Nosso Uruguai querido tá dodói, ele que acabou levando uma dedada no lugar errado. Não, brincadeira, ele se machucou na Só faltava essa. Só faltava essa. A polaca não jogou de novo, né? Tá certo, nem relacionado à maior contratação da história do Cerezo Osaka, nem relacionado estava. Próximo jogo, Elias. Sim, senhor. Encerrando, né? Olha só. Viseu Kobe 0, Kashima 0. Bom, vou dar um crédito pro Kashima porque a semana do Kashima já não começou muito boa, né? Tiveram aí uma péssima notícia, um péssimo desfalque aí de última hora. O atacante Davi, né, Tiagão? Ele que é o artilheiro do time na temporada, sofreu uma lesão gravíssima no joelho e deve ficar fora de pelo menos 7, 8 meses sem jogar. Já não joga o fim dessa temporada, já vai perder metade da temporada que vem. Coitado, né? E quem sabe assim ele para de brigar pelo menos, né, galera? Não, brincadeira. Boa sorte aí pro nosso querido Davi. Mas péssimo mesmo foi o resultado do jogo do Kashima, né, Tiagão? O Kashima que desperdiçou aí uma chance de ouro para encostar de vez na liderança do Urawa e também para ultrapassar a equipe do Gamba, né? Já que o Gamba perdeu, o Urawa empatou, então essa era a chance de ouro, né, do Kashima para chegar de vez no campeonato, para tentar brigar pelo título, né? Se tivesse vencido, teria se dado muito bem. Mas pior, né? Empatou e fora que com esse resultado ainda ficou de fora do G3. Pois é, Elias, o Viseu Kobe, né, não digamos que ele está matematicamente, como é que a gente fora de lutar pelas 3 primeiras posições, mas já está ficando um pouco mais complicado para o Viseu Kobe já, né? Tem o Marquinhos Cambalhota, que é um dos melhores artilheiros da liga, né? O jogo, uma coisa a gente pode falar, pelo menos o Kashima Antlers, ele tenta de tudo, e nesse jogo ele tentou de tudo, até o Endo saiu para entrar o Jorge Wagner. Então assim, o jogo realmente foi um jogo muito truncado em algumas partes do jogo, em outros momentos muito aberto. As defesas dos dois times são excelentes, tá? Não há o que falar de negativo dessas defesas. E os ataques dos dois times também são sensacionais. Claro que o Kashima perdeu o Davi, né? Mas o Akazaki que entrou, jogou muito bem. Aos 75 minutos foi substituído pelo Nakamura e mesmo assim não resolveu. O Marquinhos acabou fazendo uma falta meio boba, na minha opinião, no segundo tempo, no finalzinho, na metade, né, do segundo tempo. Acabou tendo que segurar um pouco o pé, porque ele era o cara que pressionava mais a defesa, né, em momentos assim, e acabou meio que se anulando. Foi um jogo interessante, né, até o próprio Fábio Simplício também jogou, para tentar dar um pouco de mobilidade pro lado do Kobe, né, o Jorge Wagner, que eu falei, entrou no lugar do Endo, né, o Doi não conseguiu fazer o que ele vem tentando fazer nos últimos jogos, que é tentar chegar como um homem surpresa na área do adversário, e acabou sendo um resultado justo, porque as duas equipes jogaram de igual para igual. Claro, pior pro Kashima, que acabou perdendo pontos e ainda tá com um jogador em desfalque, um jogador importantíssimo, que é o brasileiro Davi. É, isso aí, Tiagão. Dando uma passadinha rápida na tabela aqui, vemos o Urawa Reds ainda como líder com 57 pontinhos, em segundo lugar o Gamba Osaka com 52 e o Kawasaki Frontale, que agora com 51 passou o Kashima, que está com 50. Temos o Saga com 50 também. Aí o grupo dos 45, FC Tokyo e Kashiwa Reysol. Em oitavo, Marinos 43. Sanfrecce Hiroshima 42, assim como o Viseu Kobe, né? Aí uma diferença de pontos. 11º Berex Niigata 38. Nagoya Grampus 37. Vegalta Sendai em 13º com 33. Omiya 31. Mesma pontuação dos times em 15º com 31. Bom, na zona de rebaixamento, Vanfore Kofu com 30, Cerezo Osaka com 29 e na lanterninha o Tokushima com apenas 13 pontinhos. Dá pra ver nitidamente que a partir da Alberex Niigata com 38 pontos são as equipes que lutam pelo rebaixamento, né? Falando aqui, o artilheiro da competição ainda é o Oguro, né? Oguro não, Okubo com 15 gols. Por que eu falei Oguro? Ah, por causa da J2, verdade. Okubo, artilheiro com 15 gols. Seguido do Pedro Júnior com 13 e o Marquinhos Cambalhota também com 13 gols. Lembrando, por falar em J2, né, já que eu acabei errando o nome, falaremos da J2 no próximo programa porque o campeonato não teve rodada no meio de semana. Tiagão, alguma consideração final aí? Bem, a galera só ficar esperta só que como temos rodada dupla essa semana, né, final de semana tem a rodada número 30, então provavelmente vai ser uma semana com
dois podcasts aí pra galera tá se deliciando com mais J-League, seu Elias. É, isso aí. Sim, senhor Mr. Thiago Henrique Cruz. Esse foi mais um Rinomaru J-League. Espero que tenham gostado. E nos vemos não na semana que vem, mas sim esta semana ainda falando da 30ª rodada. Rinomaru levando o melhor do futebol japonês pra você. Até mais, galera. Um abração e fui! Abração, galera. Até!